Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma receitinha deliciosa de pãozinho de frango cremoso, com queijo. Esse pãozinho de frango fica maravilhoso, com uma massa super fofinha, deliciosa, muito simples e fácil de fazer. A dica da gema de ovo e a dica do orégano são as partes mais importantes. Assista até o final para não perder nenhum detalhe, beleza? Bora pra receita! Na minha bancada, vou começar adicionando 1 kg de farinha de trigo tradicional, sem fermento. Em seguida, vou abrir um espaço no meio da farinha de trigo, para que a gente possa adicionar os outros ingredientes secos. Agora vou acrescentar 20 gramas de fermento biológico seco. Agora 40 gramas de açúcar. E 1 colher rasa de sal. Agora vou misturar todos os ingredientes secos muito bem, para que o sal, o açúcar e o fermento fiquem bem distribuídos pela farinha. Agora, vou abrir novamente um espaço no meio da farinha. Em seguida, vou acrescentar 3 ovos. Aqui estou utilizando ovos desse tamanho médio. Agora, antes de mexer a massa, vou misturar muito bem esses ovos, para que os ovos absorvam mais rápido e fácil na massa. Agora vou acrescentar aos poucos 300 ml de leite. Aqui estou utilizando leite em temperatura ambiente. Agora não tem segredo, pessoal. É mão na massa. Vou continuar mexendo a massa do nosso pãozinho. Vou continuar adicionando aos poucos o restante do leite, até a massa ficar bem densa e pesada. Enquanto vou mexendo a minha massa, eu vou falar um detalhe importante, que sempre vale a pena lembrar. A quantidade de leite pode variar dependendo do tipo e da marca da farinha que você esteja utilizando. Então sempre adicione o leite aos poucos, enquanto você mexe a sua massa, para que você sempre tenha controle sobre a consistência da mistura e não perca o ponto da sua massa. Então, dependendo da sua farinha, será necessário utilizar um pouco mais ou um pouco menos que a quantidade de leite recomendada. Vou adicionar 2 colheres de margarina, e vou sovar essa massa até ela absorver toda a margarina. Não se preocupe, no começo vai parecer que desandou, e que não vai dar certo. Mas é só continuar sovando, que em alguns instantes a massa já terá absorvido toda a margarina. Este é o ponto ideal, quando a sua massa está elástica e bem uniforme. Agora, vou deixar a nossa massa descansando até dobrar de tamanho. Enquanto a nossa massa descansa, vou preparar o recheio do nosso pãozinho. Aqui vou utilizar 1 kg de peito de frango cozido e desfiado, e um sachê de maionese. Agora vou misturar muito bem, até virar um recheio cremoso e uniforme. Lembrando que você pode substituir a maionese por requeijão, creme de leite, extrato de tomate ou pelo molho de sua preferência. Agora que o nosso recheio já está pronto, eu vou reservá-lo. E agora vamos voltar para a nossa massa. Massa descansada, agora vou apertar levemente para retirar parte do ar que está dentro da massa. No outro lado da bancada vou adicionar um fiozinho de óleo. Você também pode utilizar manteiga ou margarina. Agora vou espalhar bem o óleo sobre a nossa bancada, e vou colocar a nossa massa sobre a bancada untada. Vou começar a esticar a massa dos nossos pãezinhos, usando as mãos. Mas para facilitar, vou abrir a massa com a ajuda desse rolinho de madeira. Vou abrir essa massa por completa, deixando ela bem esticada. Vou deixar a nossa massa com cerca de meio centímetro de espessura, pois a nossa massa ainda vai continuar fermentando, vai continuar crescendo e ganhando volume. Por isso vou deixar ela assim, com essa espessura um pouco mais fininha. Agora vou separar a nossa massa em 3 partes. Vou começar cortando a massa dessa forma, fazendo essas tiras verticais. Cada tira de massa ficou com aproximadamente 15 centímetros de largura. Agora vou adicionar o nosso recheio de frango cremoso sobre a nossa massa. Vou adicionando o recheio no centro da massa, e vou espalhando por toda a extensão da tira. Em seguida vou adicionar uma camada generosa de queijo mussarela ralado sobre o recheio de frango. Agora vou fechar o nosso pãozinho. Vou pegar um lado da massa, e vou colocar sobre o recheio. Em seguida vou puxar o outro lado da massa e vou colocar sobre o outro pedaço. Agora vou recortar os nossos pãezinhos. Vou deixar cada pãozinho com cerca de 7 centímetros de comprimento. Mas lembrando, você pode deixar o seu pãozinho do tamanho e da largura que você desejar. Agora vou organizar todos os nossos pãezinhos em uma forma, untada e polvilhada. Detalhe importante, sempre coloque os pãezinhos com a emenda virada para baixo, pois assim você evita que eles abram enquanto estiverem assando. Após concluir essa etapa, vou iniciar uma das partes mais importantes.
vou finalizar os nossos pãezinhos de frango, pincelando gema de ovo por cima de todos os pãezinhos, para que os pãezinhos fiquem bem douradinhos com aquela cara maravilhosa. Agora vou finalizar adicionando bastante orégano sobre os pãezinhos. Em seguida, vou levar os nossos pãezinhos ao forno pré-aquecido. Vou deixar assando a 180 graus, por cerca de 20 minutos ou até dourar. E tá pronto os nossos pãezinhos de frango com queijo. Vejam só, que lindos e maravilhosos ficaram os nossos pãezinhos de frango com queijo. Super douradinhos, brilhosos, com uma massa fofinha, deliciosa, muito simples e fácil de fazer. Você, sua família e seus amigos vão amar essa receitinha deliciosa de pãozinho de frango com queijo. Essa receita é perfeita para lanchinho rápido, chazinho da tarde ou reunião com os amigos. Gostou dessa dica maravilhosa de hoje? Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no grupo da família e dos amigos e me siga para mais receitas. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!